Botafogo 0, Flamengo 3. Vamos falar desse clássico, dessa rivalidade que valia muita coisa para ambos os lados. Mas vamos primeiro começar falando de como chegou o diretor. Botafogo? Lá vem. Cara, sério mesmo, velho. Botafogo tá passando por problemas Botafogo judiciais. É uma piada, não negócio tem torcida. Do Texas. Não, que isso. Cá que tem time de tradição. Não coloca, glorioso. Não enche aquele estádio. Isso é uma questão, né? O Botafogo e tem as que começar faixas? a encher o estádio. Só de faixa. Cara, isso também é outra questão. O Botafogo, toda vez que enfrenta o Flamengo, fantasia o estádio com faixas. Da última era de um jogo de um suposto abandono na década de 20. Agora pedindo cotas e botando frases do Zico e falando tradição não é moda. Toda vez se fantasia do estádio. Mas triste porque o Botafogo virou um brinquedo de um americano mimado, norte-americano mimado, e que não condiz com a tradição do Botafogo. Véio. Inclusive, a gente que tá falando do Botafogo fantasiando no Nilton Santos, primeiro a gente tem que começar a falar que, quem me conhece sabe, mas eu sou muito fã do Botafogo. Dito isso, cara, não tem como você não lotar o seu estádio no ano seguinte, depois das maiores conquistas da história do clube. Não tem condição. E se a gente for falar do confronto Flamengo e Botafogo, eu nem ia entrar nesse ponto agora, diretor, mas já que você puxou o papo de Nilton Santos, aqui, das últimas 26 vezes que o Flamengo enfrentou o Botafogo, o Flamengo como visitante, o Botafogo como mandante, o Flamengo ganhou 13 vezes e o Botafogo apenas 4. Dos últimos 10 confrontos no Nilton Santos, o Flamengo ganhou 8. O Botafogo realmente com uma vitória. Então, assim, é um retrospecto muito ruim. Mas eu só tô falando isso que agora o diretor puxou o Botafogo, assunto, né? Que é o time que mais forneceu jogadores para a seleção brasileira que fez gol. Você vê? E se a gente hoje pode falar que somos o país do futebol, é muito por conta do Botafogo. Então, depois desse bate-a-sopra, diga, diretor. E também o Flamengo, nesse jogo do Brasil e Japão, foi o time que mais entregou gols pro Japão. Não, pois é. Porque o goleiro era da base do Flamengo tá com essa e o zagueiro era do Flamengo também. Por que a gente não fala que os goleiros é do Corinthians e o zagueiro é do Cruzeiro? Mas foi formado no Flamengo, né? Não, o Flamengo é o mal do mundo, né, diretor? O mal do mundo. Não, mas vamos para o jogo. Vamos para o jogo que o Botafogo deve ter passado uma vergonha que não deve ter tido torcida. Não, calma aí, diretor, calma aí. Depois desse bate-a-sopra, vamos finalmente entrar para falar da partida. Vamos começar então falando do lado do Botafogo. Botafogo, como chega a partida? O Botafogo já vinha com esse retrospecto muito ruim. Dos últimos 10 jogos no Nilton contra o Flamengo, apenas foram 8 vitórias do lado rubro-negro. Um Botafogo que chega com 9 desfalques, exatamente 9 desfalques para enfrentar o rubro-negro. São Vitinho, que estava com a seleção brasileira, Montoro estava com a seleção argentina sub-20, mas machucou, então também está de fora. Aqui a gente tem também o goleiro Neto, tá fora da temporada, Nathan Fernandes, Barreira, o Bastos, o Danilo também machucado, Alex Telles também machucado, Caio Pantaleão também tá fora por muito tempo, Nilton, o volante, suspenso por cartão amarelo. Então é um time com muitos desfalques, um time que a gente já fala aqui sem DNA. O David Ancelotti não consegue impor um DNA nesse time. É um time de altos e baixos, joga uma partida muito mal, na outra consegue resultado, depois joga muito mal de novo, depois se recupera, depois vai mal, se recupera. Um time sem padrão de jogo, um time que o David Ancelotti, até por não ter uma experiência profissional antes como treinador de um time de futebol, sofre realmente questões do aprendizado. E às vezes o Botafogo não tá numa situação, o Botafogo é o atual campeão da América, atual campeão brasileiro, não tá nessa situação de conseguir passar por cima desses erros tão facilmente. É um time sem identidade, um time cinza, um time plano, um time flan, um time assim, xoxo. A verdade é essa. Esse é o ponto do Botafogo dessa temporada. E tudo isso é por conta de John Textor. John Textor amou o time errado para essa temporada. Esse negócio dele, essa ideia dele de vender todo mundo e comprar todo mundo, pode até dar certo, como deu ano passado, mas o normal não é esse. O normal não é que o jogador já chegue, por melhor que ele seja, que ele já chegue 100% adaptado e começando a dar as respostas de imediato. Não é normal, isso é coisa de fora de série, isso é coisa de um encaixe que aconteceu. Botafogo que demitiu e contratou técnicos ao longo dessa temporada, não conseguiu se acertar. O próprio Renato Paiva não era a primeira, não era a segunda, não era a terceira opção do Botafogo. Depois veio o David Ancelotti, que eu queria saber qual é o Botafogo Way que o John Textor contratou o Ancelotinho, visto que ele não tinha uma experiência pregressa de futebol.
é um time que foi montado e remontado às pressas, é um time que começou a ser montado em abril, abriu mão, olha só, o time que foi montado em abril abriu mão de disputar com mais veemência a Recopa Sul-Americana contra o Racing, a Supercopa do Brasil contra esse próprio Flamengo, perdeu quase que não disputando a final contra o Flamengo. No Carioca nem conseguiu se classificar para as fases finais. Caiu para uma LDU, que convenhamos, fraca LDU. São Paulo cai também, mas assim, é uma fraca LDU, principalmente pelo que é esse time do Botafogo, pelos jogadores que tem, atual campeão da América. Não era para estar nessa situação. Dito isso, em meio a todos esses problemas, toda essa confusão, ainda é um time que consegue ficar quarto, quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Isso, querendo ou não, tem sim sua parcela de méritos, sim. Esse é o Botafogo que chega para enfrentar um Flamengo. E agora a gente vai para o outro lado da moeda. Vamos falar do rubro-negro carioca, que veio com pouquíssimos desfalques. Um deles é o Dela Cruz, que o nosso amigo, o técnico Runco, aposentou, e por mais que ele tenha usado palavras muito duras, antiprofissionais, eticamente falando, horrorosa a postura do Runco, tanto é que foi demitido depois das falas contra o Dela Cruz, mas a verdade é que o Dela Cruz é um jogador frágil, não dá pra contar com o Dela Cruz, não dá pra contar com o Dela Cruz em campo sintético, não dá pra contar com o Dela Cruz numa reta final, numa grande sequência de jogos. Eu gosto muito dele como jogador. Acho que é um jogador muito intenso, com ótima qualidade, ambidestria, um ótimo jogador de meio campo, que pode fazer o papel do 8, pode jogar um pouco mais à frente. Mas a verdade é que não dá para contar com um jogador que muito difícil estar presente, muito difícil, muita lesão. Então, de desfalque a gente tem aí exatamente o Dela Cruz e também Saul e Alan são os outros dois desfalques. O Danilo, claro, e o Wallace suspenso, porque foram expulsos da partida contra o Bahia, mas Alan e Saul também em dúvida em relação à lesão. Ou seja, quem teve que participar desse meio campo foi o volante que sobrou. O Everton Araújo, também conhecido como 2T, porque o Everton dele se escreve com 2 T's, teve que participar da partida, e já a gente entra nos méritos da partida do Everton, mas vamos falar um pouquinho de como o Flamengo chegou também no anímico. Flamengo vindo de uma sequência de apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, por mais que, um desses jogos que não veio a vitória foi o empate que gerou a classificação contra o Estudiantes, mas foi um mau jogo. Um primeiro tempo horrível contra o Corinthians, que conseguiu se recuperar, foi a vitória. Um jogo contra o Bahia que o time joga no lixo devido à expulsão do Danilo logo no começo da partida. Um jogo assim, né, contra o Vasco, jogando um time quase todo reserva, então também teve esse condicional, mas é um Flamengo que contra o Cruzeiro disputou bastante, mas também não conseguiu chegar à vitória. Flamengo oscilante nessa parte da temporada, é a parte que mais oscila. Dito isso, o trabalho do Felipe Luiz ainda é muito bom, excelente trabalho do Felipe Luiz, que é apenas o 12º técnico mais bem pago do Campeonato Brasileiro, até por isso que em sua renovação tá pedindo um dinheiro que, na minha opinião, é mais que justo. Um time do Felipe Luiz que preza pelo controle. Ele é muito do controle. E aí já a gente entra numa questão filosófica aqui. Mas enfim, esse é o Flamengo que chega na partida com o clássico precisando ser vencido. Já que o Palmeiras tem 3 pontos à frente, estava na vantagem, uma derrota ou um jogo que o Flamengo não conseguisse ganhar contra o Botafogo, por mais que fosse um clássico fora de casa, dificultaria bastante a vida do rubro-negro, porque no confronto direto que vai acontecer no próximo domingo, o Flamengo já estando 3 pontos, caso perdesse a partida, poderia ser 6 pontos atrás. E aí perdendo um possível confronto direto, 9 pontos para buscar em 11 rodadas contra um Palmeiras que vive sua melhor fase na temporada e pouquíssimo oscilante, seria muito difícil. O Flamengo precisava da resposta, precisava sacudir e assim o fez nessa partida. Vamos começar dizendo como foi o jogo. Primeiro tempo de um Flamengo que a gente sabe que mesmo no pior Flamengo, abre aspas aqui, né? Não é um Flamengo que jogou mal. Mas mesmo que num pior Flamengo, a gente tem a certeza que tem o controle do jogo. Controle é algo que não se abdica se tratando de Felipe Luiz. Por isso, muitas vezes, ele opta por usar, por exemplo, o Plata no lugar do Pedro, por usar um outro atacante, até às vezes o BH, para alguém fazer essa pressão pós-perda mais forte, para o Flamengo recuperar a bola mais rápido, para o Flamengo ter mais controle da partida. Dito isso, o Flamengo precisa de finalizador. O Flamengo, quando você tem um jogador como um Pedro, um dos melhores centroavantes da América, precisa ter ele. Porque o Flamengo, quem vem sendo esse cara que define jogos para o rubro-negro,
é o Arrascaeta e precisa de ter mais um. E esse mais um é o Pedro. Você ter o Pedro no banco, às vezes... Eu concordo, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, na minha opinião, faz todo sentido ele ter o Pedro no banco, porque o Cruzeiro é um time de muita intensidade física, de lá e cá, de transformar o jogo num caos ali, que não se importa em não ter a bola e muita transição. Então, acho que nesse contexto, valia não ter o Pedro. Mas o Flamengo ideal é um Flamengo que precisa sim do Pedro. Isso foi provado. Vamos falar da partida. Primeiro tempo, Flamengo de controle, mas ainda com... case de um Flamengo pouco avassalador. Um Flamengo que demora um pouco mais para trocar passes, para envolver a defesa adversária, para fazer com que o adversário realize o balanço. Então é um Flamengo que eu ainda sinto falta de um pouco mais de dinamismo, de velocidade, para começar a deixar confusa a marcação adversária, para começar a abrir os espaços naturalmente, isso não ter que ser feito numa grande jogada. Acho que isso ainda falta para o Flamengo estalos mais rápidos de troca de passe, um Flamengo um pouco mais estimulante, um pouco mais dinâmico. Sinto que falta isso, mas não falando que foi um mau primeiro tempo, não. Foi um bom primeiro tempo. O Botafogo teve nas suas melhores tentativas ali, nos primeiros 10 minutos, com um cruzamento que o Arthur não conseguiu alcançar, com uma bola, uma finalização do Cuiabano para fora, mas nenhuma grandíssima chance clara. Já o Flamengo... pegando, controlando a bola, a saída de bola do Flamengo muito boa. Saiu um estudo da IFFHS, uma federação de estudos de futebol pegando dados estatísticos, que mostra que Léo Ortiz e Léo Pereira, eles estão entre os 10 melhores zagueiros construtores do mundo, mostrando também a força desse Flamengo e como é o Flamengo se baseia em ter um controle e ter a posse. O Léo Ortiz com a bola é loucura. Para ser um pouco mais exato aqui, o Léo Pereira é o 7º zagueiro com melhor saída de bola, melhor trato com a bola, de acordo com o estudo, e o Léo Ortiz é o 9º do mundo, tá? Do mundo. Aqui a gente tem nomes como o Rubem Dias, como o Salibá, como o Gonçalo Inácio, Jonathan Tah, enfim. É só uma métrica que mostra mais ou menos onde está o ponto do Flamengo de ter a bola e construir desde lá de trás. Conseguia construir, mas assim como eu sinto falta de um dinamismo, eu sinto falta também de um volume de jogo um pouco maior. O Flamengo é um time que geralmente, quando faz o primeiro gol, as coisas funcionam mais que naturalmente. Agora, para fazer o primeiro, o time dá uma sofrida. Acho que o Flamengo tem que fazer uma coisa que o Palmeiras vem conseguindo bem com essa dupla aí de Flaco e Roque, que é colocar mais volume no jogo. Mais volume, mais chances criadas, mais prensar o adversário contra a parede. Criação. Acho que isso ainda falta pro Flamengo, que é um time de muito controle. E aí, quando eu falei que a gente ia entrar numa questão filosófica, é o grande embate mental do Felipe Luiz com ele mesmo, que é entre ter o controle e ter a qualidade técnica. Acho que dá para chegar no consenso, acho que até chegou no consenso. As partidas que o Felipe Luiz deixou o Pedro de fora, como eu falei, a da do Cruzeiro, não são absurdas, mas tem que entrar nesse consenso. Não dá para você ter 100% do controle e a falta da definição, e não dá para você ter definição abrindo mão do controle. O Felipe Luiz ainda está tentando achar a interseção desses dois pontos, e a interseção muitas vezes acaba sendo o Pedro funcionando bem. Acho que o Pedro funcionando bem é a grande métrica de um trabalho mais próximo do ideal do Felipe Luiz. Um trabalho que já é ótimo por si só. E a gente fala desse Pedro porque ele se mostrou necessário. Um Flamengo de não muito volume, mas com muito controle, que teve as suas chances ali numa bola de cabeça do Lino, que de novo não fez uma boa partida. Nada de chamar ele de bagre. Eu tenho convicção que ele vai dar certo no Flamengo. Já fez ótimas partidas. Ótimas, talvez seja uma palavra forte, mas assim, boas partidas no seu começo pelo Flamengo. Um jogador muito inteligente, jogador que dá sequência à jogada, não tá num bom momento, não tá numa boa fase, que é normal, acabou de chegar, não tá com muita confiança. Então, resta pro Pedro definir. E numa jogada de Arrascaeta, que é o cara do Campeonato Brasileiro até aqui, que ele pega a bola no meio campo, gira rápido no volante do Botafogo, acelera, passa o controlezinho que ele tem de bola, que ele vai fingindo que vai travar, dá o break, continuando, engana todo mundo. Ele acha o Pedro que precisa de 2 toques. 2 toques do Pedro, que não é qualquer jogador que tem. Ele domina, bate, abre o placar pro Flamengo, 1-0 pro time rubro-negro, com 40 minutos do primeiro tempo. Aí na reta final da primeira etapa, o Botafogo ainda sobe um pouco de rendimento, mas nada que conseguisse alterar aí o valor do dólar. Né? Falando de dólar, de John Textor aqui, o Botafogo não conseguiu alterar a situação.
No segundo tempo, as equipes voltam basicamente as mesmas, um Botafogo com muito desfalque, um Botafogo, e eu queria salientar aqui a dificuldade de criação do Botafogo, a dificuldade de imprimir qualquer estilo de jogo do Botafogo. A gente já tinha o Botafogo Way de jogar do John Textor, um jogo de transições rápidas, um jogo de muitas ligações diretas também, mas de transições ofensivas rápidas, contra-ataque, pegar a bola e já definir, um Botafogo rock and roll, um Botafogo de muita imposição, de velocidade, de finalização, chegar e finalizar. Não é o que a gente vê nesse time do Ancelottinho. Até tentou um pouco essa proposta no controle e domínio do Flamengo. O Botafogo tentava descolar suas melhores chances no primeiro tempo com essa velocidade, acabou não conseguindo. E no segundo tempo também não mudou muito a percepção do jogo. O Botafogo, que raramente chegou a invadir a área rubro-negra, raramente. Eu lembro de uma grande chance, nem grande chance, mas uma melhor chance no segundo tempo, numa bola muito bem lançada por Santi Rodrigues, se eu não me engano, que ele acha o Arthur Cabral, que finaliza muito mal. O Arthur Cabral também, a diferença dele pro Igor Jesus é gritante. É um dos pontos do Botafogo não ser tão bom quanto na temporada passada. Igor Jesus é um cara que se relaciona muito melhor fora da área, se relaciona muito melhor com os outros jogadores do Botafogo. O Arthur Cabral é um finalizador que não vive a melhor das suas fases de finalização. Perde um gol que ele tenta pegar a bola de direita, mas a bola era claramente pro pé esquerdo. É a melhor chance do Botafogo no segundo tempo. E aí, um Flamengo que depois de conseguir seu primeiro gol, se sente mais à vontade no jogo, se sente mais à vontade para criar, foi melhorando com o decorrer do segundo tempo na questão de qualidade e quantidade de ações ofensivas. Sai o gol nos 70 minutos. De novo o Pedro, que é um jogador não só finalizador, ele sabe muito bem fazer a parede. Fez muito bem e dá um toquinho de craque pro Luiz Araújo chegar matando, chegar colocando debaixo das pernas do goleiro Link. 2-0. E aí, com esse 2-0, o jogo que já era de total controle do Flamengo, porque essa palavra, ela é rubro-negra, controle, o Flamengo tem e não abre mão de tê-lo. 2-0 no placar é muito difícil de tirar, de reverter isso. O Flamengo não sofreu uma virada ou um empate, estando vencendo por 2 gols nessa temporada. Mostra do que é esse controle rubro-negro. O jogo morreu. A partir de então, algumas trocas. O Pedro acaba saindo para entrar o Plata. Sai também Samulino, entra o Cebolinha e também sai o Arrascaeta para a entrada do Carrascal. E como vem entrando bem o Carrascal, nos poucos minutos que teve, criou uma grande chance, ele ganha muito bem do defensor do Botafogo, a pressão pós-perda do Carrascal muito bem feita, ele recupera a bola, cruza na cabeça do Plata, e eu sou fã do nosso psicoplata, sou fã dele, botou de cabeça, tá com o penteado novo, tá com a autoestima lá em cima, botou pro fundo das redes, cabeceou no cantinho, a bola bate na trave e entra, 3-0 pra matar a situação. Cebolinha entrou legal nos 10 minutos que teve, conseguiu participar do gol, inclusive, do Luiz Araújo. Ele participa do lance, é ele quem dá a bola pro Pedro, mas sai lesionado. E quem entrou no lugar dele? Michael. Olha só, quem tá vivo sempre aparece. Michael voltando. Não é um jogador que está nos planos do Flamengo, acho que nem para essa temporada, nem para a próxima. É um jogador que acredito que o Flamengo vai acabar vendendo ou se desfazendo na próxima temporada. Um Cebolinha que a gente lamenta, porque difícil dele ter minutos. Quando tem, numa concorrência já é difícil, porque lá do lado esquerdo pode jogar o próprio Plata, pode jogar o próprio Luiz Araújo, tá jogando o Lino, pode jogar também o Carrascal. Enfim, é muita concorrência. O Cebolinha que entrou e entrou legal, acaba tendo mais uma lesão, então vamos ver o que vai ser do Cebolinha. 3-0 depois do gol do Plata, jogo morto, um Flamengo que tem esse resultado muito importante, não foi um recital de bola, mas foi um bom jogo rubro-negro, bom jogo de controle e também colocando a tática e a qualidade e o futebol para fazer parte disso, porque é claro, é muito importante no futebol a tática, a pressão, o controle, o domínio, a triangulação, tudo isso, mas também a qualidade, o jogar futebol, jogar bola também é importante. Isso o Pedro faz muito bem. Pedro correndo, Filipe Luiz conseguindo encaixar ele nesse time, é um Flamengo que só tem a crescer. Resultado muito importante, deu uma resposta pós-data FIFA que o Flamengo não perdeu ninguém, ficou descansando, ficou treinando e agora o próximo confronto vai ser contra a equipe do Palmeiras, valendo o título brasileiro. Se o Palmeiras vencer, acho que aí o campeonato já está bem encaminhado. Agora, se o Flamengo conseguir vencer, empata com o Palmeiras em número de pontos, fica com uma vitória a menos e aí teremos mais 10 rodadas pra gente ver o desandar e qual vai ser a equipe que menos vai oscilar nessa reta final. Então é isso, vitória rubro-negra,
3-0 para cima do Botafogo, vitória fora de casa, muito importante. Botafogo segue na briga para chegar e classificar para a Libertadores, no momento é o 5º colocado, com a vitória do Mirassol. Olha o Mirassol vencendo o Internacional por 3-1. Abre 6 pontos do Botafogo, que tem que abrir o olho, já que está a 5 pontos aí da 7ª colocação, que é para pegar apenas Sul-Americana. Então, é isso, o jogo encerrado do Newton Santos, um Botafogo que tem que ganhar cor, sendo ela preta e branca ou não, só não pode ser cinza. O Botafogo tem que voltar a ser preto e branco, tem que voltar a ser glorioso. E aí, tem que resolver esse problema de John Textor e elenco, que o Flamengo vai ter uma final no domingo que vem. É isso, Botafogo 0, Flamengo 3.